Oi, 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 amores de Cris, tudo bem com vocês? Gente, tá uma chuva aqui, como é que tá aí na cidade de vocês? Aqui ontem amanheceu chovendo bastante e tá bem... Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, ó. O tempo tá bem cinza, dá vontade de ficar dormindo, né? Embaixo da coberta, vendo um filminho. Acho que esse final de semana vai ser bem chuvoso aqui por São Paulo. Então, meus amores, lembra que eu fiquei de mostrar pra vocês o que eu comprei de material de sobrancelha? Então eu vou mostrar. É algo assim bem técnico e aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês qual é a diferença de micropigmentação e microblend, tá? Tem muita gente que tem essa dúvida. Eu, quando não trabalhava com sobrancelha, eu tinha também essa dúvida e eu vou explicar pra você o que é um e o que é outro, tá bom? Deixa eu abaixar aqui pra vocês conseguirem ver. Pronto, acho que agora deu. Cortou um pouquinho a minha cabeça, mas não tem problema não, que pelo menos vocês veem aqui na mesa, né? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Eu comprei essas hastes porque elas são muito boas pra limpar a sobrancelha, principalmente quando a gente faz reno, coloração, porque elas têm a ponta fininha, não tem a ponta arredondada, igual o cotonete comum. Então, pra maquiagem, pra limpar a sobrancelha, é muito melhor. Aí eu comprei 4 delas, porque é bem difícil de achar. Esse material eu fui comprar lá na Liberdade. Depois eu vou fazer um vídeo filmando lá, que é o bairro japonês aqui em São Paulo. É muito legal. Aí eu comprei... Isso aqui são batoques. Tá vendo? São os copinhos bem pequenininhos que a gente usa para colocar o pigmento. E eles são descartáveis, então a gente usa um por pessoa. E depois que usa, joga fora, claro, né? Aí eu comprei... Não comprei, na verdade eu ganhei essa régua. Deixa eu abrir para vocês verem. Essa régua é para medir no design que a gente faz na sobrancelha, ó. Aí coloca aqui, tá vendo que tem até o desenho de uma sobrancelha, ó. Aí coloca aqui pra gente medir se tá na mesma altura. Então ela tem umas medidas aqui pra sobrancelha ficar bem certinha. É legal que ela encaixa na testa. Ó, dá até na cabeça, dá até uma tiara. Então tem essa régua. Comprei uma caixa dessa luva que ela é nitrílica, ela não vem com aquele talco, sabe? Aquele amido. Eu tenho alergia. E eu gosto mais dessa luva nitrílica. Eu comprei ela rosinha, que eu gosto de tudo rosa, meu material da micropigmentação, tamanho M, que é minha mão. Minha mão é grandinha, não é pequenininha não. Aí eu comprei o anel pra gente colocar, encaixar aquele copinho aqui dentro, que é o batoque. A gente encaixa aqui e pinga o pigmento, tá? Comprei lápis dermatográfico. Esse lápis, ele é utilizado pra gente marcar a sobrancelha na hora de fazer a micropigmentação. Ele tem uma linha, tá vendo que tem uma linhazinha? E ele aponta diferente. Ele não é com apontador. Pra gente apontar... Deixa eu ver se dá pra eu puxar aqui, peraí. Foi. A gente tem que puxar essa linha pra baixo, peraí. Não é sempre assim não, é só quando ele chega novinho. E a gente descasca ele, ó. Depois que a gente puxa a linha, ó. E ele descasca. E faz a ponta. E aí a gente tem que pegar um estilete e afinar, porque ele é bem grosso, tá vendo? Mas ele aponta assim, diferente, né? Aí eu uso ele pra marcar a sobrancelha na hora da micropigmentação. Aí eu comprei alguns pigmentos, algumas cores. Acho que aqui dá pra ver. Esse pigmento que eu uso, ele é aprovado pela Anvisa. Eu gosto bastante dele. Então eu comprei algumas cores, ó. Aqui é o salmão. Pra que eu uso o salmão? Pra boca. Batom. Então eu tenho salmão.
Tem o vermelho, que também a gente usa na boca. O mandarine. Essa cor mandarine é um laranja. Para que eu uso laranja? Para neutralizar aquelas sobrancelhas que vocês veem azuladas, esverdeadas, sabe? Então a gente consegue neutralizar com esse pigmento, fazendo uma misturinha aí. As pessoas que trabalham com micropigmentação, elas têm que entender muito de colorimetria. E tem muita gente que trabalha nessa área que não entende de colorimetria. E aí por isso que vocês começam a ver sobrancelhas azuladas, esverdeadas, tem sobrancelha alaranjada, avermelhada. Então o profissional ele tem que entender muito de colorimetria para que isso não aconteça. Quando isso acontece é porque o profissional não sabe trabalhar com cor, não entende de colorimetria, tá bom? Aí eu tenho aqui o iluminador. Esse iluminador, ele serve para você... Sabe quando a gente faz a sobrancelha, que fica aquela linhazinha assim iluminada embaixo? Você olha, tá bem desenhadinha aquela linha iluminada? Tem gente que faz até com lápis branco, né? Então, isso aqui é o iluminador. A gente já faz direto e fica, né? Então ele é clarinho, tá vendo? E a gente consegue iluminar embaixo da sobrancelha e fazer aquele desenho bonito. E fica, né? Não é um lápis. Aí eu tenho aqui o castanho médio, que é uma cor que a gente usa muito. É uma cor neutra. Ela serve assim para vários tipos de pele, né? Só que a gente tem que saber trabalhar muito. Porque tem loira que já não dá o castanho médio, né? Tem pessoas que têm a melanina bem fria, né? Que também não dá. Então a gente tem que fazer mistura. Mas essa cor aqui... Tem inclusive assim estúdios que só utilizam o castanho médio para todo tipo de pele, para toda pessoa. A pessoa vai lá, é o castanho médio, é o castanho médio. Eu não gosto, então em algumas clientes eu uso ele. Mas eu nunca utilizo o pigmento puro. Eu sempre faço uma mistura de pigmentos para alcançar a cor natural da cliente, a cor do pelo dela, né? Então eu gosto de ir fazendo umas misturas que eu chego na cor exata do pelo dela, da raiz do cabelo, para ficar bem natural, tá bom? E aqui é o castanho intermediário, que também é uma cor mais escura, é para quem é mais morena, que também fica bem bonito, ó. Tá vendo? Além das outras cores que eu tenho, tá? Isso aqui foram algumas que acabaram e que eu precisei repor, porque pigmento é muito caro, gente, muito caro. Esse aqui a gente ainda consegue, assim, é um pigmento muito bom, aprovado pela Anvisa, e a gente consegue aí numa média de R$90, R$70, depende. E depende da quantidade que você vai comprar. Mas é muito caro, tem pigmento aí no mercado que custa R$200. Por isso quando vocês veem uma micropigmentação... tem gente que fala, é caro. Não, não é caro, é que realmente os materiais são muito caros. A agulha que eu uso, por exemplo, é de um equipamento alemão e só tem um revendedor aqui no Brasil. Mas por que eu uso esse equipamento? Porque a implantação de pigmento dele é muito boa, muito boa. Então eu preferi assim elevar, né, o custo do meu material, mas ter um retorno muito positivo. Então, é tudo muito caro, de equipamento, de material. Então, quando vocês verem assim, micropigmentação com preço barato, gente, desconfie, porque às vezes é pigmento que não é aprovado pela Anvisa, é pigmento que vem de fora e que não tem uma boa fixação, tá? Não passou por testes. A agulha também é uma agulha do mercado paralelo, entendeu? Não é a agulha original, então isso tudo vai influenciar, tá bom, meus amores? Então, muito cuidado. Sabe aquela história do barato que custa caro? Pois é. Aí aqui eu tenho umas lâminas, vocês estão vendo aqui, ela é bem pequenininha, essa pontinha aqui, que a gente, é uma lâmina mesmo, tá? Que a gente vai rasgando a pele com esse aparelho aqui. Isso aqui é um Tebori. Isso aqui a gente usa
no microblend, tá? Microblend é feito com tebore. O que é o tebore? É uma caneta, uma caneta comum, que aqui na ponta, ó, você encaixa essa lâmina e você vai fazendo fios na cliente, fios, desenhando fios, tá? Essa aqui tem duas pontas, tá? Posso utilizar dos dois lados. Mas é uma caneta, não tem nada ligado na eletricidade, é com isso aqui que a gente vai. Tem um ângulo certo para fazer, a força que a gente coloca na cliente também tem a força certa que se deve utilizar, mas é uma caneta normal. Eu não gosto de trabalhar com tebore. Em último caso, quando a cliente quer o tebore, porque tá uma febre de tebore aí, né? Todo mundo fazendo fios realísticos, é uma febre de microblend, mas eu prefiro 1000 vezes o dermógrafo. O dermógrafo é aquele equipamento que a gente liga, que ele lembra o equipamento de tatuagem, mas não é, o equipamento é diferente, tá? Mas aí a gente utiliza uma agulha, uma ponteira totalmente descartável. O meu equipamento, ele já vem de uma maneira que você não tem problema com contaminação. Então, e eu prefiro muito mais o dermógrafo porque a implantação do pigmento é muito melhor. Eu atendi agora, até mostrei essa cliente para vocês, a Teca. Lembra? Tem um vídeo que eu mostrei fazendo a sobrancelha dela. E essa cliente, ela tinha feito o tebore em novembro, que foi os fios, tá? E quando foi em janeiro, ela já não tinha quase nada, porque a implantação é diferente no tebore, tá bom? Então, se você for preferir, for escolher, eu prefiro o dermógrafo. Mas eu tenho que ter, porque eu não posso deixar, não vou perder cliente, né? Se ela quer fazer com tebore, nós vamos fazer com tebore, tá? Mas o tebore é uma coisa que eu não invisto muito, porque eu não gosto. Aí eu tenho aqui essa caixinha. Ela vem desmontada, que é uma caixa para descarte de material cortante. É aqui que eu descarto as lâminas e as agulhas, tá? Então ela vem desmontada, aí aqui tá ensinando a montar, porque a gente tem que descartar essas agulhas de uma maneira adequada, né? Para não ter contaminação. Vou guardar. Então é isso, meus amores, ó. Só para vocês terem uma ideia. Olha o valor que deu desse material. R$ 839,90. Meus amores, é muito caro. Esses equipamentos, esses produtos são muito caros. Não é fácil, não é fácil. Então a gente trabalhar com produto de qualidade, a gente trabalhar com marcas, né, tops aí no mercado, que são referência, é caro, tá? Mas isso influencia muito no resultado final, tá? Do trabalho do profissional. E isso que difere o preço, tá? Então não vamos comparar assim, mas aqui tá R$300, ali tá 500, ali tá 800. Não comparem só preços, tá? Se vocês estão pensando em fazer uma micropigmentação, um microblend, comparem os profissionais pelos equipamentos e pelos produtos que eles utilizam, tá bom? Então, acho que eu esclareci assim, um pouco para vocês essa dúvida, né? Do que é micropigmentação, o que é microblend. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Aqui foi assim, mais um bate-papo, até para quem trabalha na área. Tem muita gente que trabalha ou que está pensando em fazer e não sabe o que fazer, tá bom? Então, meus amores, muito obrigada. Um dia assim abençoado para vocês. E eu volto com mais novidades, tá bom? Um beijo, eu amo vocês!